Quand on arrive dans une zone de misère, le premier mouvement, presque toujours, c'est la peur. On se méfie. Mais après conquérir la confiance, alors on dit, mais c'est impossible de vivre ici. Vous devez faire quelque chose. Alors très souvent, la réponse est celle-ci. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon père? Nous devons accepter la volonté du bon Dieu. Quelques-uns naissent pauvres, quelques autres naissent riches. Alors je dis, mais ne pensez pas que Dieu aime la misère, que Dieu aime la misère. Et Dieu n'approuve pas les injustices. Les injustices sont un problème à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, Don André? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout seul, tu ne pourras rien. Mais avec tes voisins, avec ta communauté, c'est possible de bouger, de commencer. Il faut commencer. Il faut faire face au problème. E como os apóstolos pediram a Jesus que lhes ensinasse a rezar, Jesus começou a dizer assim: digam, rezem assim, Pai Nosso. E depois disse, o pão nosso. Ora, se Deus é meu Pai, é seu Pai, o pão também deve ser nosso. E pão aqui é terra, é liberdade, é dignidade, é amor, é partilha, é escola. Afinal de contas, são todos os bens que o Pai destinou a toda a humanidade. E que sistemas fazem com que esses bens sejam apossados por poucos em detrimento a muitos. Então, a Bíblia é um livro, todo ele, palavra de Deus, de libertação. Que houve na América Latina o encontro de dois processos históricos que nada tem a ver um com o outro, mas que vão coincidir por volta de 1959, que é, por um lado, uma mudança dentro da Igreja Católica. É o Papa João XXIII, que vai convocar o concílio, dizendo que precisamos mudar, a Igreja precisa mudar. E na América Latina, a Revolução Cubana. Através da Bíblia, através da tradição, a gente entregava poder aos pobres, entregava o poder aos pobres, liderando comunidades eclesiais de base, liderando vários tipos de pastoral, liderando também movimentos sociais e movimentos políticos. A Igreja Católica inspirou muitos movimentos políticos nessa linha. Então, teologia da libertação é pensar a minha fé em Deus, a minha fé no Evangelho, numa perspectiva de transformação social e política. Que a gente não pode desistir de ter justiça social, que a justiça social é a base de qualquer crença. Que para eu acreditar, para eu ter fé, eu tenho que acreditar que o outro vai ter tudo que eu tenho também. Tudo, vai poder ter tudo que eu tenho. O mesmo sentimento, a mesma felicidade. Então, lutar pelos outros é encontrar a libertação, é ser livre. Tem uma frase famosa do Helder Câmara que é assim: enquanto eu dizia que devemos ajudar os pobres, pela caridade, diziam que era um santo. Mas um dia eu perguntei, mas por que existe tanta pobreza? Aí disseram que eu era comunista. Parle en révolution comme changement rapide et radical, alors je désire cette révolution sociale. Et on me dit que ça c'est du communisme. Du communisme serait montrer une religion opium pour les peuples. Opium pour le peuple. Je désire juste le contraire. Em geral, houve uma certa apropriação do marxismo.
Isso é uma das características da teologia da libertação, muito criticada pelo Vaticano, né? Quer dizer, Wojtyla, né? João Paulo II e Ratzinger denunciavam isso, né? Como uma heresia, um erro, né? Enfim, foi um tema muito polêmico. Quando eu comecei a participar da pastoral universitária, eu conheci o que era, né? Não a igreja, mas o que era o movimento pastoral, que eu não tinha a menor ideia. E aí eu caí de cabeça. Tudo que me falavam assim, olha, vai ter um encontro, não sei o quê. Eu ia, eu queria ver, eu queria saber como é que era a pastoral carcerária, como é que era a pastoral do povo de rua, como é que era a pastoral. E aí eu me apeguei, de certa forma, a essa vida comunitária, a enxergar o outro, a entender as necessidades do outro. Comunidade de base, o que fazia? Tinha grupos de estudo, grupos principalmente da liturgia, porque a missa, uma vez por mês, esse grupo tinha que funcionar. Tinha grupo de quermesse, que a gente fazia quermesse para entrar um dinheirinho. Tinha reuniões para ver o que nós íamos ajudar o bairro a melhorar. Então, por exemplo, começava uma creche, luta pela creche. Entrava toda a comunidade de base para trabalhar para uma luta pela creche. Eu fiquei sabendo que havia um conjunto de 120 casas que foram iniciadas pelo governo João Goulart. Depois veio o golpe civil-militar e as casas ficaram abandonadas, mas não estavam ainda concluídas. E eu fui então visitar aquelas casas. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, tanta gente na favela, tanta gente em barracos, e aqui, casas de alvenaria por concluir. Então nós fizemos a Operação Mudança. Ocupamos as 120 casas, denominamos Vila Fraternidade, em Ribeirão Preto. E elas continuaram povoadas, fizemos um salão grande, montamos um consultório médico. Eles já eram assentados, eles já tinham criado uma associação. Por meio dessa associação, eles já tinham pego dinheiro emprestado no Banco do Brasil. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Eles estavam falindo. A gente foi falar sobre associativismo, 2 mulheres de pé num salão comunitário e o líder do assentamento sentado de chapéu e de costas pra gente. Porque como uma mulher, uma menina, não era nem mulher, era uma menina, como uma menina tem coragem de vir aqui dizer o que eu tenho que fazer no meu lote? Mas ao mesmo tempo, eles não mandavam a gente embora, né? Porque eles entendiam que a gente estava ali também para ouvir e para pensar junto com eles. Quem foi para a periferia foram as mulheres, as religiosas, né? Quem foi fazer animação com o povo em geral foram as mulheres. Então acho que as mulheres carregam o piano sempre, né? E nessa época continuou sendo assim, ainda que movidas por uma teologia que tinha um olhar sobre os pobres, mas os homens, eles se mantiveram, quer dizer, trabalharam, mas desde um outro lugar. Eu não queria ter nenhuma liderança no bairro onde eu vivia. Eu queria ser moradora. Então, às vezes, por exemplo, tinha reuniões que a prefeitura convocava, eu ia junto com as pessoas, mas eu não era a porta-voz das pessoas. Tem muito de Paulo Freire em toda essa metodologia que a gente viveu. Muito de Paulo Freire. Eu li muito Paulo Freire. Depois a gente dava muitos encontros também com as ideias principais de Paulo Freire. Tinha uma apostila, as principais ideias de Paulo Freire. Isso também disseminou na pastoral de juventude, no grupo de mulheres, nas comunidades básicas. A gente perguntava assim, o que é pecado para você? Deixava as pessoas falarem do pecado. E Deus, quem é Deus para você? E de forma que o primeiro tratado de teologia não vinha de um teólogo importante, mas vinha
da palavra das pessoas, os medos que as pessoas tinham. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim: Paulo, tu já leste Marx? Não, de jeito nenhum, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. A igreja, ela sempre utilizou, e no meu tempo, e eu fui formado nisso, na ação católica também, no método ver, julgar e agir. Ver a realidade, mas ver a realidade nos múltiplos ângulos, no âmbito social, no econômico, no espiritual, em todos os âmbitos. Procurar ver. 2 olhos veem 4 mais, e vamos olhar. Vamos, em segundo lugar, analisar, julgar esta realidade. E julgar esta realidade com que critério? Com o critério do Evangelho, que é critério de amor, de ternura, de misericórdia, de justiça, de liberdade, que nós aprendemos de Jesus e do testemunho dele. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio, não. A doutrina cristã reconhece o direito à insurreição contra a tirania. Isso vem da Idade Média, Tomás de Aquino e tal. Na conferência de Medellín, em 1968, Conferência dos Bispos Latino-Americanos, se reafirmou isso, né? Direito à insurreição contra a tirania. Bom, então, um setor, sobretudo as ordens religiosas dominicanas, né? Resolveu tomar isso a sério. Bom, já que temos o direito de resistir à tirania, vamos resistir à tirania. Então a ideia era apoiar a resistência armada à ditadura, principalmente o grupo do Marighella. Isso não quer dizer que eles tomassem armas, mas eles davam apoio logístico. Os bispos que acolheram, por exemplo, a teologia da libertação, não foram os mais numerosos. Se distinguiam nomes, né? Vocês entrevistaram Dom Angélico. Dom Angélico era um. Eu morava no Recife, o meu bispo era Dom Helder Câmara, era o grande líder dos movimentos antiditadura militar. Aqui em São Paulo, o cardeal Arns, e com isso tudo vocês vão no Rio de Janeiro, vocês têm o Dom Eugênio Salles, ao mesmo tempo vocês têm aqui em São Paulo outros tantos, em Brasília, no Amazonas, em vários lugares que apoiavam a ditadura militar. Uma vez nós fizemos uma missa na Catedral dos Jovens e tinham mais ou menos 5 camburões em volta da praça, na Catedral, o tempo todo da missa. Daí era assim, muitos nem chegaram a entrar na catedral,
A gente esperava lá encher a Catedral de Jovem, não conseguimos, porque depois nós ficamos sabendo que quando eles vinham os camburões, eles botavam para trás, que tudo jovem, né? Tava certo. Eu perdi a vida, tudo bem, porque eu não tinha família, não tinha nada. Família, minha mãe, meu pai, tudo bem. Mas não tinha filhos, não tinha marido. Agora eles tinham, então iam ter, sonhando com a vida, né? Vindo para São Paulo, tive a graça de estar à frente da Pastoral Operária, que enfrentou grandes dificuldades com seus militantes. Um deles, inclusive, da nossa equipe, foi assassinado pela ditadura militar. Com Dom Paulo Evaristo, eu fui ao Instituto Médico Legal e contemplei o corpo nu do Santo Dias com o peito varado pela bala assassina. Companheiro Santo, você está presente no coração do povo, na voz de nossa gente. Companheiro Santo, você está presente no coração do povo, na voz de nossa gente. Você não morreu, seu sangue é uma semente que faz brotar no peito, que faz crescer na mente de cada operário, tornando consciente a união do povo, que forma uma corrente que liberta do medo e o faz mais resistente. Companheiro Santo, você está presente no coração do povo, na voz de nossa gente. A grande importância da teologia da libertação foi sublinhar a dimensão da ética social, sublinhar a dimensão de que numa crença fiel ao Evangelho de Jesus, essa manutenção de um capitalismo selvagem e excludente era uma coisa contra a nossa fé. Os principais eventos da história da América Latina, a partir de meados dos anos 60, digamos, até hoje, tem a ver, em maior ou menor grau, com o cristianismo da libertação, né? Pegamos o caso do Brasil, primeiro a resistência contra a ditadura, né? Dos grupos armados, depois da igreja, depois dos sindicatos, né? Depois o PT, a CUT, o Sem Terra, quer dizer, tudo isso veio, em boa parte, das comunidades de base, da pastoral operária, da pastoral da terra, né? É uma relação direta, né? A pastoral da terra foi quem criou o MST. Não tem como não reconhecer o quanto que o campo da teologia, ou dessa aproximação da teologia e da perspectiva da caminhada de igreja comunitária, como ela é devedora da contribuição da teologia da libertação, de quem fez com que a teologia se aproximasse do povo, fosse acessível, que a Bíblia comunicasse com o dia a dia do homem comum. Eu acho que tem uma crítica que é sempre válida, que são as limitações da teologia da libertação, de não ter falado da questão de gênero, não ter falado da questão racial. E eu acho que isso é uma crítica a ser reconhecida. Isso causou muitas frustrações, porque mesmo quando isso foi pautado, sempre teve muita resistência. Quer dizer, mesmo quando foi sinalizado, a teologia da libertação se manteve na perspectiva de classe, né? A classe sempre foi mais importante. A teologia feminista, que para mim equivale é uma parceira da teologia da libertação, ela pensa que muitas vezes, além de pobre, muitas pessoas são mulheres também, e também sofrem uma opressão por ser mulheres. E aí, se a gente for pensar, tem quem produz a teologia negra, né? Que vai falar da opressão vivida pelos negros e negras. Então eu vejo esse tipo de relação. Eu acho que ou deveria ser uma parceria. Mas ela está dentro de um contexto em que a pauta de classe é muito forte, da desigualdade, né, da pobreza, da fome, da miséria, de ricos e pobres, o êxodo rural, o aumento das cidades, a complexidade das cidades. Eu acho que as pautas também foram se tornando mais complexas. Acho que teve uma explosão de micropautas que a teologia da libertação não conseguiu acompanhar. Depois que muitos governos populares assumiram o poder aqui, Lula e o PT,
a Cristina, os Kirchner na Argentina, o Evo Morales, da Venezuela, o Hugo Chávez, enfim, deu uma espécie assim de esquerda, entre aspas, né? Eu ponho entre aspas porque não, é uma esquerda que é discutível também, né? Então, eu acho que houve uma desarticulação do movimento popular, né? Enquanto não estávamos no poder, estávamos popularmente articulados. Quando assumimos o poder, nos desarticulamos. E eu acho que a mesma coisa aconteceu com a teologia da libertação. Você não tem mais uma nova geração de teólogos da libertação, nem de teólogas da libertação. Houve um momento, quando acabou a ditadura, a igreja, muitos bispos acharam que a igreja tinha acabado o papel dela no social, que tinha que voltar para a sacristia, como eles diziam, e cuidar mais da espiritualidade, da liturgia, da sacramentalidade, sacramentalização do pessoal, são os 7 sacramentos. Então é missa, batismo, crisma, casamento, etc. E centrar mais fogo na formação. E deixaram um pouco o social. Então o que aconteceu? Não é que as comunidades acabaram, foi abafado um pouco. E a igreja de Roma desautorizou, reprimiu, marginalizou, né? Foi eliminando das escolas, das universidades cristãs, dos seminários, fechando as revistas, enfim, tudo para marginalizar. Chegou ao ponto de proibir ao Leonardo Boff de se exprimir publicamente, né? Silêncio obsequioso, enfim, toda aquela história. Né? Tudo isso enfraqueceu. De la libération, nous avons tranché et affirmé qu'elle faisait fausse route. En effet, cette politisation de la théologie menait à celle de l'Église. Je tenais et tiens toujours cette politisation de l'Église comme quelque chose d'inconciliable avec la foi. Selon cette théologie, un chrétien ne peut adhérer qu'à un seul parti. Il ne peut agir politiquement que dans une seule direction. En fait, le salut de la planète ne viendrait plus du Seigneur, mais d'un engagement politique. Il faut rectifier tout ça. Tradicionalmente, a igreja sempre afirmou que o socialismo no começo, o marxismo, o comunismo, o anarquismo, qualquer teoria revolucionária, né, contra o capitalismo, contra a propriedade privada, era incompatível com o catolicismo. Né? Agora, os pessoal da teologia da libertação dizia, bom, mas a igreja não tem compromisso com a propriedade privada, ela tem compromisso com o Evangelho de Cristo. Que a vinda do Papa Francisco ajuda muito nesse aspecto, né? Porque ele tem uma perspectiva diferente quando ele coloca... bom, ele defende uma vida mais simples, ele tem tido atitudes interessantes, não tanto com as mulheres, mas com esse campo da justiça social, com o povo que está lá na rua, abriu os jardins do Vaticano para prestar um tipo de solidariedade para quem vive na rua. Desde que assumiu o governo da igreja, Francisco começou a dar assistência direta aos que não têm casa e vivem perto do Vaticano. Antes foram os convites para o almoço, depois a abertura de um banheiro com chuveiros, o barbeiro, dormitório, visitas médicas e agora a lavanderia. 6 máquinas de lavar e 6 de secar, mais ferros de passar, estão à disposição daqueles que vivem na rua. A formação dele é específica da Argentina, né? onde na Argentina existe uma teologia que não é bem a teologia da libertação, é uma teologia popular. O principal pensador se chama João Carlos Canone, e o Papa é discípulo desse Canone. E o Canone é uma espécie de teólogo da libertação, mas sem o marxismo. Né? Em vez da luta de classe, ele tem a luta popular. Né? Então é outro estilo, mas enfim, tem uma certa afinidade. A gente tem que sair da ingenuidade de que um Papa governa a igreja, não é verdade, né? Um Papa tem um papel, mas existe uma máquina, né? Começando
do Banco do Vaticano, o Santo Ofício, aqueles cardeais que são todos príncipes com seus pequenos palacetes espalhados e os seus serviçais. As mulheres não têm que ser só consumidoras de bens simbólicos, porque elas vão na igreja. A igreja está cheia de mulher. Mas quem toma decisão, quem tem acesso ao saber teológico, né, são os homens. E aí a questão do sacerdócio é mais complicada ainda, porque é a ideia do sagrado. Então é só o homem que tem acesso ao sagrado, as mulheres não. Eu acredito que nós precisamos, e a CNBB tem insistido, renovar o vigor evangelizador nas nossas dioceses. Irmos realmente às periferias humanas e geográficas. Humanas, onde há muito sofrimento. Aos cárceres, hospitais, aos abandonados, estarmos junto às pessoas que sofrem. E são muitas, é impressionante. Então, vocês querem continuar com a teologia da libertação? Busquem os pobres, porque esses são os verdadeiros representantes de Cristo. E na tarde da vida são aqueles que nos vão julgar. Não são as doutrinas, não são os dogmas, são os pobres, os nossos mestres, nossos doutores. Eu acho que tem um legado da teologia da libertação que é importante, que é inspirador, mas que hoje não dá mais conta, mas que talvez seja essa inspiração até na ousadia, na criatividade, de ousar pensar o texto para além daquilo que a gente herdou tradicionalmente. Acho que isso continuar inspirando a gente a fazer com que a Bíblia tenha o que dizer no contexto do sofrimento, da luta, da resistência, da justiça, do direito. E eu acho que isso está presente de alguma forma nas lutas que envolvem a teologia feminista, a teologia negra, a teologia indígena, a teologia queer, em todos os espaços onde a Bíblia é importante. O Evangelho não é apenas a letra do texto. O Evangelho é a boa nova que acontece para além do texto e para além das instituições da religião. Então, essa coisa assim que acontece mais fora dos muros das igrejas é o que tem me sustentado mais, é o que tem me alegrado mais, é o que tem, digamos, confirmado as minhas convicções. E eu agradeço a esse pessoal que não se diz religioso, mas que pratica a religião da humanidade, a religião da ecologia, a religião da ajuda mútua, a religião da antiguerra, a religião do antirracismo, religião no sentido de ligação, religar, de estar nos ligando a coisas que têm valor e que constroem a humanidade de uma forma mais amorosa e menos dogmática.